A Paris do século XVII se caracterizava pelo intenso movimento nas ruas e também por sua sujeira e mau cheiro. E também por acontecer de tudo nas estreitas e tortuosas ruas parisienses. Além disso, o espaço urbano era muito reduzido para abrigar tanta gente. Todo tipo de ambulante, desde vendedores de galinhas, patos e ovos, até amoladores de facas, engraxados, carpinteiros, sem esquecer os alfaiates, padeiros, artistas de várias modalidades, entre outros, que circulavam pelas ruas da cidade gritando o preço de suas mercadorias e serviços. Muitas vezes a multidão tinha de dar passagem às charretes, o que fazia com que as pessoas se espremessem ainda mais. Sorte daquele que pudesse evitar a lama que era jogada pelas rodas das carroças dos camponeses vindos do campo para vender seus produtos na cidade. Outra façanha dos moradores de Paris é evitar as fezes não só dos animais, mas também das pessoas. É bom lembrar que naquela época as ruas eram desprovidas de calçadas e esgotos. Para completar, as casas não tinham banheiro nem sistema de esgotos, né? Água só na casa dos nobres. O lixo era jogado pela janela, azar daquele que por ali passasse. No meio de tudo isso, muitos mendigos, ladrões, assaltantes, prostitutas e malfeitores, enfim, miseráveis de toda sorte. Passeios noturnos nem pensar. À noite, nas ruas desertas, era muito arriscado circular. É bom ressaltar que a maioria das pessoas tinha a rua como único divertimento. A quantidade de miseráveis era tanta que os agentes do rei não conseguiam controlá-los. A fome aumentava ainda mais a revolta dessa gente. O que fazer com tanta indigência? Para o poder real, o pobre era um delinquente potencial. E o remédio para a pobreza não seria de ordem social, e sim de ordem policial. Ou seja, cabia à polícia limpar a cidade e controlar os rebeldes. Como medida para isso, nas principais esquinas de Paris foram afixados cartazes com uma lei cujo princípio rezava: é proibido mendigar pelas ruas. Curioso é que em 1995 esta lei voltou a ter validade em alguns lugares da França, sobretudo em pontos turísticos de Paris. Todo miserável poderia ser recolhido para um albergue geral. Lá ele ficava em regime de internato, o que na prática tornava o lugar uma espécie de penitenciária. Cara, vários insights vêm vindo aqui. Primeiro é da Bia Dória, né? Sobre a questão do mendigo aqui, que são acolhidos para o albergue, mas eles não querem, eles preferem morar na rua, né? Tem aquela questão. Tem outra questão da miséria, nós estamos vivendo um momento que pode vir a acontecer isso. Dependendo das condições que ficar o país após a pandemia, com essa crise financeira, se a pobreza aumentar, se o desemprego aumentar, se a fome, a miséria aumentar, cara, não vai ter como sair à noite na rua. Nós não teremos mais segurança alguma nem de dia. Porque se essa galera se junta, se une, né, e entende o seu poder, a sua força, será complicado sair de casa com segurança e fazer alguma coisa, né? Então, todo miserável podia ser recolhido para um albergue geral. Lá ele ficava em regime de internato, o que na prática tornava o lugar uma espécie de penitenciário, uma cadeia, né? Até hoje é feito assim. E como que a gente percebe, né, que o problema nunca é conceder um emprego, um trabalho, condições de vida, né, de renda e de sobrevivência para essas pessoas. Se deixa essas pessoas nessa condição, elas praticam o crime penitenciário, são presos, né? Vão para calabouços. Naquela época, hoje penitenciário. Em períodos mais antigos ainda, essas pessoas sofriam castigos, suplícios, torturas públicas. Se for roubasse, tinha as mãos arrancadas, se violentasse, né, se matasse alguém, tinha o ritual, né, em praça pública, que era matar os condenados, né, aqueles condenados à pena de morte por terem matado. As batidas policiais visando a prisão dos pedintes eram feitas por uma brigada especialmente criada para esta finalidade. Uma vez no albergue, o mendigo era forçado a trabalhar sem ser remunerado e dormia com mais 4 num pequeno colchão. Havia castigos impiedosos para o menor gesto de rebelião. As refeições eram compostas de pão, água e um pouco de sopa. Segundo Nicolas Vintes e René Pontus, na obra A França de Luís XIV, o Rei Sol, né? Hasta la vista, babies. Até a próxima.